Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Estamos findando o ano. E neste ano Deus nos abençoou de muitas maneiras, não só a mim, mas a todos nós. Casais que não tiveram filhos antes, tiveram filho este ano. Pessoas que não tinham sua casa antes, compraram sua casa. Pessoas que estavam enfermas foram curadas. Pessoas que precisavam se encontrar com Deus, se encontraram com Deus. Pessoas que não conheciam o Senhor, passaram a conhecê-lo melhor. Isto é uma felicidade. Mas estou fazendo esse vídeo porque eu gostaria de dividir com vocês anos de experiência que eu tive na igreja, que foram extremamente desagradáveis. Conforme eu já disse para todos vocês, eu nasci na cidade de Rio do Sul. Rio do Sul é uma cidade pequena e já foi considerado pela ONU a cidade com menor taxa de infantilidade infantil. Menos crianças morreram lá do que em qualquer parte do mundo. E eles disseram que era interessante notar que muita coisa que as cidades modernas tinham, Rio do Sul não tinha. Eu tenho muito amor à minha cidade. Quando eu me lembro dos meus dias de igreja, estava dirigindo a nossa igreja um brasileiro de origem alemã chamado Helmut Wagner. Helmut Wagner era um homem simples, um marceneiro. Trabalhava muitíssimo e se esforçava como poucos. E uma coisa interessante, que não sendo ele pastor, aquela igreja crescia muito. Crescendo muito, vocês sabem que sempre há problemas de outras pessoas que querem entrar para tomar a igreja. E Helmut Wagner, ele dirigia cultos. Eu me lembro que numa escola dominical, o primeiro hino que foi cantado, a igreja foi tomada de uma grande alegria. O segundo hino, o poder de Deus se manifestou. E no terceiro hino, a igreja foi tomada por um Pentecoste. Crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E eu era muito pequeno ainda, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu sabia que todos estavam muito contentes, mas alguns choravam. E quando eu digo alguns choravam, era que muitos choravam mesmo. E foi um culto abençoado. Aquele homem foi usado por Deus para libertar muitas pessoas que estavam endemoniadas. Mas o tempo passou e eles acharam melhor retirar ele da igreja. É bom lembrar que Rio do Sul foi a primeira igreja do estado de Santa Catarina a ser construído com tijolos. E era uma alegria muito grande para os crentes daquela cidade. Logo o pastor que sucedeu, ele não tinha uma capacidade para trabalhar com o rebanho, ele não tinha. Ele era estrangeiro, falava português com sotaque muito forte, mas sabia fazer muita política. Quando a gente é bem novinho, a gente não percebe isso, a gente não sabe. E ele foi fazendo políticas, e foi fazendo políticas, e foi fazendo políticas. E eu lamento dizer a vocês, eu não conheço nenhum menino daquela geração
que se manteve na casa de Deus? Não, eu não conheço. Um ou outro se manteve na casa de Deus, como algumas moças também, algumas garotas, que hoje, quando eu as encontro, fico tomado de muita emoção, porque eu relembro o meu passado. Mas, particularmente, eu gostaria de dizer a vocês que eu tive um irmão mais velho. O nome dele era Moacir. Um rapaz de boa aparência, estudioso. Foi um menino que amou mais a mãe do que qualquer pessoa que eu tenha conhecido em toda a minha vida. Muito mais do que eu, muito mais de qualquer um que eu já tenha conhecido, mesmo em livros. Mas a igreja não tinha nada para ele. Era proibido jogar futebol. Era proibido jogar bolinha de vidro. Ele não podia soltar pipa. Não podia fazer isso. Não podia fazer... Não podia tomar banho no rio. Não. Era não, não, não e não. E do púlpito da igreja não saía nada. Vocês entendem? Hoje, olhando para o passado, eu percebo que por milagre de Deus eu sobrevivi àqueles dias tão difíceis. Porque não havia nenhum ensino da palavra de Deus, nenhuma doutrina, nenhum ensino para os pais, para cuidarem dos filhos. Naquela igreja, naquela cidade, eu conheci pessoalmente pai que bateu com o martelo na filha. No outro dia, bateu no filho e cegou o filho. E nem a lei e nem a igreja tomavam nenhuma providência. Como é que você pode ser feliz numa igreja desta? Eu me lembro que certa vez, um menino cometeu uma travessura. Eu digo um menino porque era um menino. E o pai dele, no púlpito da igreja, antes de começar o culto, deu uma surra nele, no púlpito, tão violenta, que começou a escorrer sangue do seu nariz. Parece que eu estou vendo. Isso dói muito. Não dói para quem é covarde, para quem não tem coração, para quem a alma dele não pertence a Deus, pertence ao diabo. A esse tipo de gente não dói. Quando eu me lembro daquela cena, que sempre, toda semana me ocorre, eu sinto uma dor muito grande. Porque a igreja não tinha liderança espiritual, era só política. Não sei como Deus permite determinadas coisas acontecerem. Bem, o tempo se passou. Aquele pastor saiu. Aí veio um pastor chamado Osmar Cabral. Osmar Cabral era um moço criado no Evangelho que trabalhou com Orlando Boyer, aquele escritor que traduziu 153 livros do inglês para o português, que foi refém de Lampião, que teve que dar dinheiro para Lampião, que ao vir para o Brasil foi para o Nordeste pregar o Evangelho, onde não tinha igreja. E um dia morre o filho. A Igreja Católica, nenhum apoio. Outras igrejas, nenhum apoio. Ele teve que levar o filho, ele e a esposa. Ele era meu amigo. Levou lá no cemitério. Cavar o buraco. A sepultura. Ele leu a Bíblia. Cantou os hinos. E enterrou o filho, Orlando Boyer. Anos mais tarde ele me disse que
ele recebeu uma carta de seus parentes aqui da América dizendo para ele voltar, que sentiu muita falta dele e que sabiam que ele estava em extremo sofrimento. Ele disse para mim: Deus que me perdoe, e jogou a carta no fogo. E continuou seu trabalho por mais de 50 anos. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei na reforma da casa dele. Eu dormi na mesma casa. Na mesma casa me alimentei em Vila Cosmos, no Rio de Janeiro, na rua Abajeru. Então, Orlando Boyer foi o mentor de Osmar Cabral, que já tinha outra mentalidade. Era um homem bom pregador, um homem excepcional na obra de Deus. Mas, por ser muito bom, eles também arrumaram um modo de tirá-lo da igreja. Porque é assim que eles são. Não tem amor à causa. Eu me lembro que eu não podia jogar bola. Ora, jogar bola é um divertimento para a criança muito saudável, porque ele começa a interagir com outras crianças da sua idade e atleticamente ele se sente bem, especialmente quando está crescendo. Mas era proibido. E eu segui aquela linha. Quando meu filho começou a gostar de bola, brincar de bola, porque ele é brasileiro, né? O meu pastor foi informado que eu não permitia que meu filho jogasse bola. E ele me repreendeu. Simão Abel, o que é isso? Eu já era pastor. O que é isso, Moabel? Não deixar seu filho jogar bola? Mas ele deixava? Não. Ele era duro na queda. E por que mudaram tanto? Alguma coisa aconteceu nisso tudo. Ou erraram antes, ou erraram depois. O pai da minha esposa morreu sozinho no Brasil. Por que ele morreu sozinho? Aos 20 e poucos anos ele estava sendo abandonado pela esposa. Sendo abandonado pela esposa, ele ficou sozinho por muitos anos e veio a lei do divórcio e eles não permitiram que ele se divorciasse. Não permitiram. E ele foi levando a vida sozinho, com muita dificuldade, com 2 filhas. E mais tarde veio o divórcio até para pastores. O que aconteceu? Por que aconteceu isto? Ou erraram antes, ou estão errados agora. Isso significa que buscam seus próprios interesses e não o interesse da igreja do Senhor. Eu vou lhes dizer, quem olha o passado sempre sente a falta de alguém. Eu sinto falta de muitas pessoas que poderiam estar vivas, mas saíram da igreja por motivos de perseguições pessoais e depois se perderam, foram assassinados, desapareceram. É muito ruim isso. Para esta geração que está começando. Eu não estou acusando estes, porque a maioria deles já entraram na eternidade. Eles serão julgados por Deus. Deus pedirá contas de todos os atos prestados. Um destes, uma coisa até interessante. Eu trabalhava na construção civil e tomava banho na construção civil, me barbeava lá e trabalhava na igreja. E a minha costeleta foi crescendo um pouco. Eu nunca gostei de costeleta grande, porque envelhece muito o homem, especialmente o jovem, ele parece muito mais velho. E isso também não é coisa de brasileiro, é coisa de
da raça hispana. Então, um dia eles vieram me alertar que ele estava a ponto de querer me tirar da igreja. Eu fiquei muito sentido com aquilo, porque ele veio para a igreja depois de ter gastado mais da metade da sua vida para o mundo. Mas eu nasci na igreja. O que aconteceu com ele? Chegou ao ministério depois de muitas políticas, um homem muito mau. Pior do que ele, mais mal do que ele, de um modo irônico eu diria só o Mao Tse-tung. E ele se achava importante em ser mau. Por muitos anos eu via as grosserias dele, as coisas absurdas dos absurdos. Um dia ele conversando comigo, ele disse que disseram para ele que eu quase me desviei das maldades que ele fez comigo, né? Mas ele não lembra que da família dele não ficou um na igreja, nenhum. Porque a luz brilha mais no seu ponto de origem, significa que dentro da casa dele ele era tremendas trevas. E mais tarde, a convenção pediu para ele se aposentar. Não, o irmão se aposenta porque irmão sabe, esse irmão sabe, sabe o que era? Me informaram depois. Tinha muitos pecados, não dava para mexer no caso, estava muito podre. Porque eu sei que estes durões da igreja estavam errados, porque todos terminaram mal. Nenhum terminou bem. Portanto, você que está começando, mostre sua sabedoria no trato e na piedade, sendo simpático com a dor alheia, tendo compaixão. Compaixão significa sofrer com. Estas amarguras a gente carrega pelo resto da vida. Eles nunca leram um livro, nem a Bíblia eles leram. Dá para perceber no discurso que a pessoa faz, na pregação, no ensino dele, se ele leu ou não leu. Ele não leu, porque a repetição de assuntos, de palavras e de verbos demonstra que eles estavam longe do ensino da palavra de Deus. Esta palavra. Portanto, você que está em alguma parte deste mundo maravilhoso de nosso Deus, não siga o passo dos cruéis do Evangelho, dos verdadeiros Herodes de ontem e alguns Herodes de hoje. Vamos lutar para tirar esses demônios da nossa vida. Porque essas pessoas morrem, os demônios que atormentavam eles continuam vivos por toda parte. E às vezes entram dentro do nosso carro, entram dentro da nossa casa, entram dentro da nossa família, entram dentro do nosso relacionamento, estragam tudo. E o ensino? Nada. Pagamento, sim. Salário, sim. Mas ensino, nada. Que Deus abençoe onde você esteja. Esta é a razão. Porque eu vou iniciar um curso bíblico. Eu não quero levar comigo para o cemitério todas as minhas boas ideias. Tudo aquilo que eu aprendi. Vou dizer com a simplicidade que eu falei hoje. Só não citei nomes devido à minha educação, de evitar que pessoas que são membros da família sofram algum constrangimento, mas que todo mundo sabe dessas pessoas que eu mencionei, que foram cruéis, eles sabem. Depois de ser muito cruel com a juventude, ao sair desta vida, uma antiga colega dele me falou que ele tinha um filho ilegítimo antes do casamento e nunca reconheceu. Você já pensou o que é um pai deixar o filho de lado? Não mencionar ele, não buscá-lo, não ajudá-lo em momento nenhum. Quando se apresentar diante de Deus, Deus pedirá conta disso. E se você é pastor,
e está incorrendo nesses tipos de pecados, falhas, erros e diabruras, mude sua vida. Espero que eu não tenha ofendido a ninguém, porque estas palavras vêm do meu coração. E eu não quero sair desta vida com um monte de coisas que eu devia dizer e não disse. Eu quero dedicar este vídeo à irmã Catarina, que apoia muito o meu trabalho. No momento esqueço seu último nome, mas sou muito agradecido à ajuda que ela tem me dado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.